A Bíblia Hebraica, Pentateuco, Livro de Gênesis. Capítulo 41. Após 2 anos, o faraó sonhou que estava em pé junto ao Nilo e 7 vacas fortes e saudáveis saíram do rio e pastavam no prado. Atrás delas vieram outras 7 vacas, magras e feias, esqueléticas. Essas vacas magras pararam ao lado das primeiras na margem do rio e então devoraram as vacas saudáveis. Então Faraó acordou. Adormeceu novamente e sonhou mais uma vez. 7 espigas de trigo fortes e saudáveis cresciam em um único pé. Depois delas, cresceram 7 espigas finas, murchas pelo vento leste. As espigas finas devoravam as espigas saudáveis. Faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã, seu espírito estava perturbado. Convocou todos os magos e sábios do Egito e contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles conseguiu interpretá-los. Então o copeiro-chefe falou: "Hoje me lembro dos meus pecados. O faraó ficou irado comigo e com o padeiro-chefe e nos mandou prender. Em uma mesma noite, ambos tivemos sonhos, eu e ele, cada um com a sua própria interpretação. Havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós, cada um segundo o seu sonho. E aconteceu exatamente como ele disse. Eu fui solto, mas o outro foi enforcado." Faraó mandou chamar a José, e ele foi trazido às pressas da prisão. Rasparam sua barba, trocaram suas roupas e o levaram à presença de Faraó. Então Faraó lhe disse: "Tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Dizem que você pode ouvir um sonho e interpretá-lo." José respondeu: "Longe de mim, não sou eu. Deus dará a resposta por amor a Faraó." Então Faraó contou seu sonho. "Eu estava em minha terra, junto ao rio, e vi 7 vacas gordas subindo do rio e pastando. Depois vi 7 vacas magras, de aparência terrível, como nunca tinha visto em toda a terra do Egito, em um estado deplorável. E essas vacas magras devoravam as vacas gordas, sem que ninguém percebesse que a tinham comido, pois continuavam tão magras quanto antes. Depois disso, vi 7 belas espigas de trigo e 7 espigas mirradas, murchas pelo vento leste, que devoravam as primeiras. Contei o sonho aos sábios", disse Faraó, "mas ninguém conseguiu interpretá-lo." José disse: "O sonho é o mesmo. Deus mostrou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas gordas representam 7 anos e as 7 boas espigas de trigo também representam 7 anos. As vacas magras e as espigas trigo murchas representam 7 anos de fome. Haverá 7 anos de fartura em toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome tão severa que a fartura será esquecida." A repetição do sonho significa que o assunto foi confirmado por Deus e ele está prestes a cumpri-lo. Portanto, aconselho o Faraó a procurar um homem sábio e entendido e a colocá-lo no comando da terra do Egito. Que ele nomeie supervisores para recolher um quinto da colheita durante os anos de fartura e armazená-la nas cidades sob a autoridade de Faraó. Esse alimento será armazenado para os 7 anos de fome, para que a terra não pereça de fome. O Faraó e seus servos aprovaram as palavras. Faraó disse: "Poderemos encontrar alguém como este, em quem reside o Espírito de Deus?" E disse a José: "Deus revelou tudo isso a você. Não há ninguém tão sábio quanto você. Você estará encarregado de minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente eu, no trono, serei maior do que você. Eu o coloco no comando de toda a terra do Egito." O faraó tirou seu anel de selar e o colocou na mão de José, vestiu-o com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Fez com que ele andasse em seu segundo carro e proclamaram diante dele: "Inclinem-se." Assim, o nomeou governador de toda a terra do Egito. Disse: "Eu sou Faraó, mas sem a sua permissão, ninguém levantará a mão nem o pé em toda a terra do Egito." Deu-lhe o nome de Zafenate-Panear, e deu-lhe a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On, como esposa. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço de Faraó. Percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José armazenava um quinto do trigo em cada cidade, de acordo com a região circundante.
Recolhia tanto trigo quanto a areia do mar, até que se tornou incontável. Antes que viesse a fome, José teve 2 filhos com Asenate. Ele deu ao primeiro filho o nome de Manassés, dizendo: Deus afastou toda a tristeza da minha alma e a memória da casa do meu pai. E ao segundo o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Os 7 anos de fartura terminaram, e começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. A fome se espalhou por todas as terras, mas no Egito havia pão. Quando a fome chegou no Egito, o povo clamou a Faraó por comida, e ele disse: Vão a José e façam como ele disser. Então José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, pois a fome era severa. E pessoas de todas as terras vieram ao Egito para comprar trigo, porque a fome era severa em toda a terra. Capítulo 42. Jacó ouviu dizer que havia trigo no Egito, e disse a seus filhos: Por que vocês estão se olhando? E acrescentou: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Vão lá e comprem para que possamos viver e não morrer. 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com eles, pois temia que algo lhe acontecesse. Os filhos de Israel foram comprar trigo juntamente com muitos outros, porque havia fome na terra de Canaã. José era o encarregado da venda de trigo em toda a região. E quando seus próprios irmãos chegaram, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Então ele fingiu surpresa e falou-lhes asperamente: De onde vocês vieram? Eles responderam: Da terra de Canaã para comprar trigo. José olhou para eles e lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes: Vocês são espiões. Vieram para ver como esta terra está indefesa. Eles responderam: Não, meu senhor. Os teus servos vieram apenas comprar trigo para comer. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos completamente confiáveis. Não somos espiões. Mas ele insistiu: Não, vocês vieram para ver como a terra está indefesa. Então eles explicaram: Somos teus servos, 12 irmãos, filhos de um mesmo homem, da terra de Canaã. Um está ausente, e o mais novo está com nosso pai. José declarou: É como eu disse, vocês são espiões. Vou pô-los à prova. Pela vida de Faraó, vocês não sairão daqui sem trazer o irmão mais novo. Enviem um de vocês para procurá-lo. Os demais ficarão presos, para que se prove a sinceridade das suas palavras. Senão, pela vida de Faraó, vocês são espiões. Ele os manteve na prisão por 3 dias. No 3º dia, José disse: Façam isso para que vocês vivam, pois eu temo a Deus. Se vocês são homens verdadeiramente honestos, que um de vocês fique aqui como prisioneiro e os outros levem o trigo para aliviar a fome em suas casas. Mas tragam-me o irmão mais novo. Então saberei que vocês estão dizendo a verdade e não morrerão. Antes de partirem, disseram uns aos outros: Somos culpados pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos a angústia de sua alma quando ele nos implorou, e não o ouvimos. E por isso, sua desgraça recaiu sobre nós. Rúben os lembrou amargamente: Eu não lhes disse para não pecarem contra o menino. Mas vocês não me ouviram. Agora vejam como estão exigindo o sangue dele. Eles não sabiam que José entendia, pois havia um intérprete entre eles. José se retirou para chorar e depois voltou. Ordenou que Simeão fosse amarrado na presença deles. Ordenou que seus sacos fossem enchidos de trigo, e em cada saco colocou a prata que haviam trazido. Ele também lhes deu provisões para a viagem. Eles carregaram seus jumentos e partiram. Quando um deles abriu o saco para alimentar o jumento, viu que seu dinheiro havia sido devolvido. Disse aos irmãos: Vejam, meu dinheiro foi devolvido. Todos ficaram perturbados e disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? Chegaram a Jacó na terra de Canaã e contaram-lhe tudo, como o governador os havia tratado com dureza, acusando-os de serem espiões, como haviam afirmado sua lealdade e descrevido sua família, como o governador exigiu que trouxessem o irmão mais novo e que um deles ficaria com ele até lá.
E como ao esvaziarem os sacos, cada um encontrou seu dinheiro. Jacó ficou surpreendido e disse: Vocês me deixaram sem filhos. José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim. Todas essas desgraças me sobrevieram. E disse Rúben: Aos meus 2 filhos matarás. Se eu não o trouxer de volta, entrega-o na minha mão e eu os devolverei. Mas Jacó insistiu: Meu filho não descerá contigo. Se algo lhe acontecer, tu farás com que a minha velhice desça à sepultura em profunda tristeza. Capítulo 43. A fome ainda era severa na terra. Quando as provisões que haviam trazido do Egito acabaram, seu pai lhes disse: Voltem e comprem mais grãos. Judá lembrou a Jacó das palavras do homem. Ele disse que não nos veria novamente a menos que trouxéssemos nosso irmão mais novo conosco. Se você nos deixar levar o menino, acrescentou, podemos ir comprar mais grãos. Caso contrário, não iremos, pois aquele homem foi inflexível. Israel respondeu com raiva: Por que você me ofendeu dizendo que tem outro irmão? Eles explicaram que o homem os havia interrogado duramente sobre sua família e que não tiveram escolha a não ser dizer a verdade. Judá disse a seu pai: Mande-me com o menino e viveremos. Serei responsável por ele. Trarei-o de volta para você e se eu não o trouxer, serei culpado todos os dias da minha vida. Israel concordou e deu instruções. Levem presentes finos para oferecer ao homem: bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Levem também o dobro do dinheiro que lhes foi devolvido, caso tenha havido algum engano. Levem seu irmão e vão. Que Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem e os traga de volta com o meu outro filho e com Benjamim. E se eu ficar sem filhos, que assim seja. Eles levaram os presentes, o dobro do dinheiro, e foram até José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao seu administrador: Leve estes homens à minha casa e prepare um cordeiro para que comam comigo. O administrador fez como lhe foi dito e os levou à casa de José. Os homens ficaram com medo de terem sido trazidos por causa do dinheiro encontrado em seus sacos e pensaram: talvez estejam nos acusando para nos escravizar e tomar nossos jumentos. Eles se aproximaram do administrador da casa e contaram-lhe como, ao abrirem seus sacos na hospedaria, encontraram o dinheiro que haviam pago, também trouxeram mais dinheiro para comprar coisas. Ele respondeu: A paz esteja convosco, não tenham medo. O Deus de seu pai colocou um tesouro em seus sacos. Então chamou a Simeão e os levou para a casa. Deu-lhes água para se lavarem e comida para os jumentos. Eles prepararam a oferta que levariam a José ao meio-dia, pois sabiam que comeriam com ele. Quando José entrou, eles lhe apresentaram a oferta e se prostraram diante dele. José perguntou-lhe sobre o pai deles, já idoso. Ele está bem? Ainda está vivo? Eles responderam que sim e inclinaram a cabeça novamente. José olhou para cima e viu seu irmão Benjamim. Exclamou: Este é o seu irmão mais novo de quem vocês me falaram? Deus o abençoe, meu filho. Ele não conseguiu se conter. Saiu correndo e chorou em seu quarto. Depois, lavou o rosto, recompôs-se e ordenou que a refeição fosse servida. Serviram pão separadamente para ele, para eles e também para os egípcios que estavam com ele, porque os egípcios não comiam pão com os hebreus. Isso era uma abominação para os egípcios. Eles se sentaram em ordem de idade, do mais velho ao mais novo, e compartilharam a refeição. José deu porções a cada um, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Eles comeram e se alegraram. Não se esqueça, seu like é grátis, leva apenas 1 segundo e não custa nada. Isso ajudará este áudio a alcançar milhares de pessoas. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Obrigado. Se você ainda não pode vir à Terra Santa virá até você. Aprecie a beleza e a energia únicas de Jerusalém, através de nossas pedras autênticas, extraídas dos arredores da cidade sagrada.
Cada pedra encapsula a própria essência deste lugar excepcional. É um símbolo da herança espiritual e cultural de Jerusalém, um lugar onde milhares de anos de história, tradição e fé se entrelaçam. Perfeito para sua casa ou como um presente para alguém especial. Essas pedras são apresentadas em sua forma natural, a mesma daquelas encontradas nas antigas muralhas e ruas da cidade. Estas peças não são apenas uma bela lembrança, são um lembrete tangível da conexão que muitos de nós sentimos com esta terra sagrada. Receba em sua casa, diretamente da Terra Santa, essas pedras que testemunharam todos os eventos bíblicos. Pedras de Jerusalém, uma lembrança eterna, cheia de história, energia e significado. Adquira a sua hoje mesmo.